Olá, jovem! Seja bem-vindo a essa aula de recuperação no YouTube. Meu nome é Wilson Faustino, sou coordenador do seminário e vamos estudar juntos aqui alguns versículos do capítulo 5 de Alma, tá bom? Então, por favor, esteja atento, abra suas escrituras e vamos juntos por alguns minutos. Ah, essa, em alguns momentos da nossa vida é importante nós tentarmos fazer uma autoavaliação para saber como está o nosso relacionamento com o Salvador, para com Cristo. E essa autoavaliação nos dá uma clareza dessa nossa posição diante dele. Naquela época, do capítulo 5 de Alma, o povo estava começando a ceder ao orgulho, estava havendo muita confusão entre pessoas daquela época na igreja, inclusive dos que faziam parte da igreja, e Alma, sendo o líder religioso deles, o profeta, ele então foi fazer algumas perguntas para ajudar as pessoas a se autoavaliarem. E nós vamos ver essas perguntas mais à frente. Agora, pensa nas oportunidades que você teve de ser entrevistado por outra pessoa. Pode ter sido pelo seu bispo, por um conselheiro, pela presidência da estaca, quando você foi receber a sua recomendação para o templo, enfim, ou mesmo uma entrevista de emprego. Qual é o propósito de uma entrevista? O que é que a pessoa que está entrevistando deseja saber? E você sabe que ela busca ali uma resposta. Ela busca conhecer algo que ainda talvez não conheça a seu respeito. Agora, como é que você pode ter uma entrevista consigo mesmo? Se o objetivo de uma entrevista é buscar conhecer profundamente a outra pessoa, se você faz uma entrevista consigo, o que é que você busca nessa entrevista de si mesmo? Exatamente. Você busca conhecer a si mesmo de um modo mais claro. Por isso é tão importante fazer-se essa autoavaliação, como eu disse a princípio. O Elder Ballard disse o seguinte: descobri que para me manter centrado em retornar e receber as bênçãos prometidas, preciso frequentemente reservar um tempo para perguntar a mim mesmo: como estou me saindo? É como ter uma entrevista pessoal e particular consigo mesmo. E, se isso parecer incomum, pense: quem neste mundo conhece melhor você do que você mesmo? Você conhece seus pensamentos, suas ações individuais, seus desejos, seus sonhos, objetivos e planos. E você sabe melhor do que ninguém como está seu progresso. Nós estamos ouvindo um apóstolo, né? Um profeta, dizer que para ele se manter focado nas bênçãos prometidas por Deus, ele precisa frequentemente reservar um tempo para se perguntar: como estou me saindo? Como estou me saindo nas leis, na lei do dízimo, na lei, na palavra de sabedoria, na lei do jejum, na lei da castidade? Como eu estou me saindo nisso? Como eu estou me saindo em servir ao próximo? São perguntas que precisam vir à nossa mente com regularidade. E, sem dúvida alguma, ao saber da nossa posição e saber o que Deus espera de nós, a gente pode perceber que há um espaço de melhoria. Talvez você seja perfeito em viver uma lei, mas ainda pode melhorar em uma outra lei.
E isso vai te ajudar nesses momentos, nessas reflexões, te ajudar a saber, inclusive, como você pode buscar o que precisa melhorar e como melhorar. No momento do estudo pessoal das Escrituras, é um excelente momento para isso. Porque, como eu costumo dizer, parece que quando a gente abre as Escrituras, um canal muito claro entre nós e Deus, entre Deus e nós, é, se abre e a gente consegue ver as coisas com mais clareza e sentir as coisas com mais profundidade. A gente começa a perceber certos pontos a melhorar, a gente começa a perceber que talvez a gente não esteja se esforçando adequadamente em algum ponto ou em outro, e a gente começa também a receber de Deus instruções, inspiração do que fazer, de como resolver aquilo. Às vezes a gente vai precisar de um arrependimento um pouco mais profundo, às vezes a correção é um pouco mais delicada, não importa, do que seja necessário, desde que nós estejamos nos esforçando, nós estaremos deixando o nosso Deus satisfeito, sem dúvida alguma. Como eu falei, é importante reservar esse tempo para estar com as Escrituras e fazer essa avaliação, baseado nos princípios e nas doutrinas do Evangelho. E a Alma percebeu isso e por isso que ele fez as perguntas. E eu vou mostrar para você, você vai ver as perguntas que a Alma fez para o povo, e eu também farei para você essas perguntas, e você poderá então pensar na sua condição espiritual diante de Deus, tá? Vamos usar as palavras de Alma para fazer uma reflexão de si, tudo bem? Um cardiograma, eu acho que você já viu, né? Aquele exame do coração, os médicos usam para saber como está o seu coração físico. E se o coração está bem, ótimo, você sai dali feliz, mas é preciso que aquele exame seja feito para que o médico e para que você saiba como está de fato o coração físico, se está saudável ou se não tanto. Se não estiver saudável como deveria, o médico vai te receitar algum remédio e você precisará então tomar aquele remédio, fazer algum tratamento para que o seu coração possa ter plena saúde. E se você por acaso for displicente quanto ao tratamento, à instrução do médico, aquele coração pode ficar cada vez mais doente até um dia morrer. Ele não vai mais funcionar e você perde a vida. Então é sábio, obviamente, ouvir a instrução do médico, tomar os medicamentos, fazer o tratamento corretamente, para que o coração possa funcionar pleno e você possa estar cheio de vida e feliz, porque saúde, sem dúvida alguma, é uma das maiores fontes de felicidade. Pensando nessa ilustração, vamos imaginar isso para o seu coração espiritual. Agora nós faremos um cardiograma do seu coração espiritual. E nós faremos, como eu disse, usando as palavras de alma. E eu gostaria que você pensasse em cada pergunta que eu farei agora para você, imaginando como está de fato seu coração. Eu quero que você pense um pouco. Se for necessário, pause o vídeo um pouco, mas que seja um momento de reflexão de fato. E ao fim do cardiograma espiritual, você saberá se o seu coração está pleno de saúde ou se precisa tomar algum medicamento ou mesmo fazer um tratamento um pouco mais profundo. Não importa o que seja necessário,
te convido a fazer o tratamento para que você possa ter plena saúde espiritual aí no seu coração, tá bom? Podemos começar então? Vamos lá. Então, atente a cada uma dessas perguntas, tá? Eu farei aqui, eu fiz um resumo das perguntas de alma e até personalizei um pouco para ficar mais claro para você, a pergunta de alma e isso vai te ajudar nessa reflexão. Vamos lá. Haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e a paciência de Deus para com você? Haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou sua alma do inferno? Você consegue compreender isso? De que sem Cristo os nossos pecados nos levariam ao inferno, nos separariam de Deus para sempre, e que por causa de Cristo nós somos resgatados do inferno e podemos agora ter a oportunidade de morar, de viver com Ele e com o nosso Deus e ter exatamente o mesmo tipo de vida que eles têm. Você consegue entender isso e você lembra disso constantemente? Você mantém essa lembrança sempre na sua mente, diariamente? Você lembra que por você ele rompeu as ligaduras da morte e soltou as correntes do inferno que te cingiam? Você compreende que a morte não vai segurá-lo, que um dia você morrerá, mas você vai ressuscitar, e você, sabendo disso, lembra disso sempre, com regularidade? Isso influencia tuas ações? Tens acreditado nas palavras dos profetas que estão nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos? Você consegue compreender que as palavras desses profetas são de fato as palavras de Deus? Você acredita nisso? Você acredita que, se sendo isso verdade, que um profeta tem esse poder, então ele tem mais poder, suas palavras têm mais importância, maior importância do que qualquer outra pessoa nessa terra, do que qualquer mentor, coach, influencer? Consegue compreender isso? Você acredita nessas palavras dos profetas, tanto as que estão nas Escrituras quanto os profetas vivos, os quais nós temos 15 atualmente nessa terra? Haveis nascido espiritualmente de Deus? Você teve um nascimento físico, obviamente. Você teve um novo nascimento no seu batismo, mas você tem buscado nascer espiritualmente, ou seja, se converter plenamente a Deus, a Cristo. Haveis recebido sua imagem, a imagem de Cristo, em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Seu coração tem sido mudado, se convertido ao Salvador? Você tem percebido uma mudança nas suas palavras, nos seus pensamentos e nas suas atitudes, nas suas ações, no seu comportamento para com seus familiares, amigos e outras pessoas? As pessoas, ao olharem para você, elas veem Cristo. Exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes seu corpo mortal levantado em imortalidade e esta corrupção levantada em incorrupção, para apresentar-vos diante de Deus e ser julgados de acordo com as obras feitas neste corpo mortal? Você lembra, você entende que um dia, como eu falei, você morrerá, mas ressuscitará e será levado diante de...
de Deus para ser julgado pelas suas obras, as obras que foram feitas aqui, nessa terra, neste corpo mortal? Você acredita nisso? Você busca lembrar disso sempre e saber que é uma bênção, essa ressurreição, e será uma bênção para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, se mostrar, diante de Deus e apresentar-se a Ele, apresentar suas obras, aquilo que foi feito nessa terra. Você se sente feliz com esse momento, com esse encontro? Ou talvez, se isso acontecesse hoje, você estaria receoso, preocupado ou mesmo temeroso? Podeis imaginar-vos ante o tribunal de Deus, com a alma cheia de culpa e remorso, tendo uma lembrança de todas as vossas culpas? Sim, uma perfeita lembrança de todas as vossas iniquidades. Sim, uma lembrança de que haveis desafiado os mandamentos de Deus. Você consegue também compreender isso, de que os seus erros, se não forem, se não passarem pelo processo de arrependimento, serão apresentados lá, você lembrará de todos eles, de todos esses erros, de todos esses pecados naquele momento. E você consegue também perceber que por causa de Cristo e por causa do arrependimento que você tem buscado desenvolver nessa terra, você vai lembrar desses momentos, mas não vai sentir mais tristeza nem remorso, mas alegria, porque por saber que se esforçou e que foi o suficiente para que Cristo o redimisse totalmente e você se apresentasse ali puro, limpo diante de Deus. Podeis imaginar, ouvir a voz do Senhor dizendo-vos naquele dia: Vinde a mim, bendito, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra? Ou imaginais que podeis mentir ao Senhor naquele dia, dizendo: Senhor, minhas obras foram retas na face da terra, e que ele vos salvará? Você acredita que é possível mentir para Cristo naquele momento? Mentir para Deus naquele momento? E ele vai acreditar nessas mentiras e vai salvar você naquele momento diante daquelas mentiras? Será que isso é possível? Você e eu sabemos a resposta. Podereis naquele dia olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Podereis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Podereis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Quanto mais você obedece a Deus, obedece a Cristo, mais semelhante você vai se tornando. As pessoas conseguem olhar para você e vê-lo, e é assim que será no último dia também. Podereis pensar em ser salvo ou salva quando haveis deixado subjugar pelo diabo? Será que uma pessoa pode se deixar levar por Satanás e ceder a influência dessa carne, a influência do inimigo, e mesmo assim ser salvo, agir abertamente contra a vontade de Deus e mesmo assim ser salvo? Como vos sentireis se vos apresentardes perante o tribunal de Deus, tendo vossas vestimentas manchadas com toda espécie de imundície? O que testemunharão essas coisas contra você? Você tem um testemunho de Cristo e de seu papel como teu Salvador?
Podeis agora sentir isso, ou este testemunho está no passado? Quando você foi batizado ou batizada, e sentiu aquela alegria e teve uma mudança na vida, e aquilo foi tão bom, mas esse sentimento permaneceu e permanece ainda hoje? Ou aquele testemunho vigoroso do começo já passou e está reservado, armazenado lá no passado? E hoje você já esqueceu daquele tempo? Obviamente que se isso aconteceu, e eu acho que não, porque você está aqui e é uma prova de que você tem se esforçado, senão você não estaria. Você pode, né, qualquer pessoa que tenha deixado no passado pode resgatar esse maravilhoso sentimento e viver plenamente com um testemunho vigoroso, atual, onde se recebe um testemunho diário do Espírito Santo a respeito das verdades do Evangelho e sabe com certeza de que tudo isso é verdade. É possível, né? É possível sim. E o Senhor, Ele é o maior interessado que nós tenhamos essa experiência diária. Tende-vos conservado inocente diante de Deus? Você está despido ou despida de orgulho e da inveja? Você zomba do seu irmão ou acumula perseguições contra ele? Você tem algum ressentimento ou alguém que deveria ter sido perdoado ou não foi? E por fim, poderias dizer dentro de você, se fosse chamado pela morte neste momento, que haveis sido suficientemente humilde? Que vossas vestimentas foram limpas e embranquecidas pelo sangue de Cristo, o qual veio para redimir você de seus pecados? E esse é o fim das perguntas. Eu preciso te dizer que, para qualquer pessoa que leia essas perguntas de alma, talvez em uma pergunta ou outra, ou duas ou três, ou talvez mais, vai sentir algum desconforto, porque elas são perguntas que nos colocam a um nível elevado espiritualmente. Então, não importa qual o nosso nível atual, nós sempre vamos ouvir essas perguntas e vamos considerar que precisamos melhorar alguma coisa. E eu creio que até os profetas, ao ouvir essas perguntas, se sentirão da mesma maneira, com algo que precisa ser melhorado. E todos nós temos algo para ser melhorado. Você e eu, e todo mundo. E por causa de Cristo, nós podemos melhorar. Essas perguntas precisam servir de autoavaliação e agora você precisa sair desse momento nosso juntos aqui, dessa entrevista, com a decisão de melhorar. O que precisa ser feito que não está sendo feito? O que precisa, o que você precisa parar de fazer que você está fazendo que não é legal? Você sabe o que precisa parar de fazer e você sabe o que precisa começar a fazer. Decide hoje começar um pouquinho por dia, melhorando, se esforçando um pouco. Não precisa se preocupar em subir a montanha toda hoje. Começa com um passo, depois outro, como Cristo nos ensinou. Um pouco aqui, um pouco ali, mantendo a constância. É isso que importa. E o Salvador vai te ajudar e vai me ajudar também. E eu compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça, ao fim desse momento juntos, que você tem três perguntas, clicando no link aqui abaixo desse vídeo, para que você vá para um formulário, coloque o e-mail da professora, do seminário ou do professor, copie essas três perguntas que estão na sua tela aqui e as responde lá e envia para ele e para ela, para que a sua recuperação seja contada. Tudo bem? E as três perguntas são essas: qual era a condição espiritual dos membros naquele período
dos ensinamentos do capítulo 5 de Alma? E a segunda, qual era o objetivo de Alma fazer aquelas perguntas? E por fim, por que você acha que Mormon decidiu manter essas perguntas em seu resumo das placas? Vai lá e as responde. Tudo bem? Fica aí então esses pensamentos e espero que tenha sido de grande valia para você. Até mais. Tchau, tchau.